Nossa. Recording in progress. Começou a gravar, é isso? Já soltei aqui para a gente começar. Aí a gente já... Não em seguida... apareceu isso, apareceu recording in progress. Eu escutei que estava eu também não tinha ouvido isso daqui ainda. Você vê que nós somos internacionais, vai em inglês aí, viu? Novinho. Programa Novinho. Está começando mais um programa Novinho. Hoje o tema vai ser os vinhos do Chile e particularmente dos pequenos produtores chilenos. Nós estamos com a nossa convidada aqui, a Ângela Mock. A Ângela que foi muito corajosa e largou aqui uma importadora, morava em Campinas e tal, e foi parar lá num cantinho, lá num lugar bem escondido no Chile para produzir vinhos. Ângela, o que te levou a isso? O que nos levou a isso? A principal motivação foi mudar de vida. A gente estava chegando aos 40, né? Eu acho que bateu aquela pressão de chegar aos 40. No Brasil, a gente tinha importadora, tinha também uma cachaçaria, tinha também uma loja de vinhos, a gente trabalhava muito. E parte, ou pelo menos uma motivação bastante grande, foi realmente viver um pouco mais em contato com a natureza, viver uma vida um pouco mais tranquila, um pouco diferente daquela vida que a gente tinha até então, né? A gente resolveu literalmente mudar de vida. Essa parte da vida tranquila, esquece, não existe, tá? Só para avisar que a gente se enganou profundamente, mas a parte da natureza é muito boa. Beto, o que nós vamos colocar nesse bate-bola aí com a Ângela sobre os vinhos de pequenos produtores? Ela também lá toca com bastante entusiasmo lá o movimento MOVE, né, de vinhos. O que nós vamos colocar na mesa com ela? Eu acho que tem muitos assuntos, né? Vai faltar tempo até. O MOVE já é uma coisa super interessante, só produtores bons, né? Eu nunca ouvi ninguém dizer que tem um vinho do MOVE ruim. E eu acho que isso é interessante, né? Porque, se você faz uma associação e você consegue ter esse filtro, e talvez um dos motivos da associação, uma vez você me disse, é que o dono esteja envolvido na produção do vinho, né? E aqui a gente sempre fala que o olho do dono que engorda o gado, né? Tem essa história. Talvez seja por causa do olho do dono que esses vinhos sejam bem cuidados e sejam com essa qualidade que a gente vê bem uniforme, né? Só vinhos bons, com todas as diferenças que eles devem ter, mas sempre com qualidade. Eu não tenho dúvida disso. No MOVE, dos requisitos que qualquer produtor tem que ter para poder entrar no MOVE é justamente que o dono esteja diretamente envolvido no projeto. Ele não pode ser só um acionista. Ele tem que ter mãos ali mãos na uva, mãos no vinho, né? E o MOVE é muito interessante. Hoje nós somos 34 produtores de todo o Chile, desde o norte até o sul. Agora tem mais 5 projetos novos postulando para entrar, então talvez, ainda não está tudo aprovado, mas tem 5 novos projetos, talvez sejamos 39 em breve. E o interessante do MOVE é que justamente a gente tem vinhos com características muito diferentes, né? A gente tem vinho de clima quente, tem vinho de clima frio, tem vinho de Cabernet Sauvignon, tem vinho de Pinot Noir, tem vinhos de uvas que, de repente, as pessoas nunca ouviram falar, tem vinhos vinificados de uma maneira mais tradicional, tem vinhos bastante inovadores, e todos eles são vinhos que expressam, de alguma maneira, o que o produtor quer mostrar. Então, os vinhos do MOVE literalmente são uma revelação da alma de cada um dos produtores que compõem o movimento, né? E isso, com certeza, quando um produtor pequeno está fazendo vinho, eu acho que isso é comum a todos, ele quer fazer o melhor, né? Então, o nível de qualidade dos vinhos do MOVE é muito alto. Tem o lado também que a gente tem um filtro, né?
cada projeto, a gente chama de projeto os projetos, quer dizer, cada uma das vinhas que compõem o MOVE, a gente chama, internamente chama de projetos, mas cada projeto que postula para entrar no MOVE, que quer entrar no MOVE, ele primeiro, os vinhos são avaliados pela diretoria. Então, aí você tem também um segundo filtro de qualidade, né? A gente não julga estilo de vinho, mas a gente julga que a qualidade seja boa. Já é uma chancela também para o consumidor reconhecer. Agora, você está envolvida, eu acho que desde o início do MOVE, né? Como é que é? Você chegou uma brasileira lá já agitando o pedaço, pelo menos, eu não sei se você tem esse envolvimento todo quando você faz algum evento aqui no Brasil por ser brasileira, ou se você é isso mesmo dentro do MOVE. É uma coisa importante aqui, que sua opinião é sempre muito forte dentro do MOVE. É isso mesmo? Nós entramos no MOVE, o MOVE foi fundado em 2009. A gente entrou em 2012, porque a gente chegou aqui no Chile em 2011, né? Então, quando a gente lança a nossa primeira safra no mercado, a gente se associa ao MOVE, 2012. Mas a gente sempre foi muito atuante dentro do MOVE. Eu, pessoalmente, já estive na diretoria por 2 mandatos, e o MOVE, pelo menos para mim, é uma maneira muito interessante de mostrar o vinho do Chile. Se a gente voltar um pouco no tempo, quando a gente chegou aqui em 2011, eram muito poucas as vinhas pequenas, né? Tanto que mesmo hoje em dia no Brasil, quando você fala de vinho chileno, a relação é automaticamente com as vinícolas grandes. Então, existiam muito poucas vinhas pequenas aqui no Chile. E a maneira como as vinhas que compõem o MOVE nos juntamos para poder apresentar uma outra cara do vinho chileno é muito importante, é muito inovadora, e eu acho que isso fez a diferença não só para nós que somos associados, mas também para a imagem do vinho chileno no Brasil e no resto do mundo, e também isso contribuiu para o surgimento de muitas outras vinícolas pequenas. Eu tenho certeza disso, quer dizer, o MOVE nasceu com 9 vinícolas, hoje estamos caminhando talvez para 39, mas a parte disso a gente tem aí mais umas 60, 70 vinícolas pequenas hoje no Chile, que tem capacidade, inclusive, de exportar. Todos produtores muito pequenos, mas que têm capacidade de exportar, capacidade de mostrar os seus vinhos fora das fronteiras aqui do Chile também. Então, essa forma de mostrar juntos, a gente vai com o espírito de associação e não com o espírito de competição. Eu acho que é uma forma muito, muito inteligente e muito boa, muito sana de chegar até pessoas como vocês, por exemplo, que espalham as novidades aí pelo Brasil, né? O que é uma vinícola pequena, hein? Eu ia falar disso, sobre vinícola pequena, que o Regis falou. É que se ele deixar, eu falo o tempo todo que eu sou perguntador, eu sou curioso. Não, então, exatamente. O que se define? O que se define essa vinícola pequena? Qual é o tamanho? Mas, Ângela, me responde em 30 segundos, que a gente vai dar uma pausinha aqui no programa para um recadinho e voltamos em seguida. Eu quero acrescentar alguma coisa nessa tua pergunta aí. Então, eu vou responder rapidinho, em 30 segundos, o que é uma vinícola pequena. No Chile, as vinícolas grandes falam que uma vinícola é boutique quando ela faz 50 mil caixas. Entre os MOVEs, quem faz mais caixas está fazendo 15 mil. O gigante dos MOVEs faz 15 mil. Então, é muito pequena. Ainda a escala dos MOVEs ainda é muito pequena. E o que é o gigante chileno? O gigante chileno... Está depois do comercial, que eu também vou acrescentar alguma coisa. Tá bom. Então, vamos lá, eu vou dar uma paradinha de 1 segundo aqui e voltamos. Vamos lá. Carlos Cabral, Didu Russo, Jun Sakamoto, Daniel Sarragoff, Alejandro Fischer, Adolfo Lona. Grandes nomes da gastronomia e do vinho só poderiam estar entre câmeras. No revolucionário programa de entrevistas do CG10, Canal Gourmet. Mas nós estávamos falando sobre a questão aí de vinícolas pequenas, vinícolas grandes,
e eu perguntei aí para a Ângela qual seria uma vinícola, já que uma pequena tem essa dimensão, a grande tem quanto? Só para o nosso web espectador entender um pouquinho, e o Beto vai emendar com uma pergunta também, não é, Beto? Eu vou emendar com uma pergunta. Quanto que você gastou para ter uma vinícola pequena? Porque o cara fala pequena, pô, se eu abro um negocinho pequeno aqui, eu gasto bem menos que uma vinícola pequena. Eu imagino, eu quero que você me fale. Não, uma vinícola grande aqui, a gente está falando de vinícolas muito, muito grandes, né? Para que o consumidor tenha uma referência, são milhões de caixas, né? A gente está falando de uma Conte Toro, por exemplo, que é a segunda maior vinícola do mundo. Então, quando a gente fala de grandes aqui, a gente está falando de gigantes. As 5 principais vinícolas do Chile hoje têm aproximadamente 70%, 80% do mercado. Então, são empresas realmente bem grandes. Quer dizer, estamos falando de escalas que não se comparam. Com relação a investimento, depende muito, viu, Beto? Depende muito, porque, por exemplo, depende tem muitos fatores que vão influenciar. Quer dizer, se você quer ter no MOVE, existem projetos que, por exemplo, o dono do projeto não tem nem vinhedo e nem bodega. Sim. Então, o que ele faz? Ele compra uvas e ele aluga espaço dentro de uma bodega para poder vinificar o seu vinho. Essa é a forma mais econômica de começar. Então, se um dia você quiser começar a fazer seu vinho, eu te sugeriria que você comece dessa maneira, porque é uma forma muito econômica. Você não tem que fazer o investimento inicial, né? Você tem só os custos ali de produção. Nós, durante o ano 2011 e 2012, foi assim que começamos. A gente chegou aqui no Chile no ano 2011 mesmo. Então, naquele ano, a gente não tinha literalmente nada. Então, a gente começou comprando uvas a produtores aqui do Vale do Casablanca e vinificando essas uvas numa bodega terceira. No ano 2012, foi a mesma coisa. Só que no final de 2011, a gente comprou um campo. Aí, você já tem que investir um pouquinho. A terra aqui no Chile, ela não é barata, ela varia muito de preço, dependendo da região do país que você queira comprar. Quanto mais para o sul, mais econômica é a terra. Quanto mais perto de Santiago, mais cara é a terra. Casablanca, hoje, junto com, talvez, a Palta, são das regiões mais caras. E também a região do Maipo Alto. Essas são as regiões de terras mais caras. E aí tem vários motivos. Quer dizer, tem o prestígio, né? Tem o nome da região, e tem também o lado de que você acaba competindo, por exemplo, com empreendimentos mobiliários. Sim. Nós estamos entre Santiago e Viña del Mar, que é a principal praia, né, aqui no Chile. Então, a gente acaba competindo com condomínios. A gente tem vários condomínios aqui do nosso lado. Então, por isso... Por que você escolheu aí, Ângela? Por que você escolheu? Foi amor à primeira vista. Casablanca tem uma praia que chama Tunquén. Casablanca tem praia, né? Essa talvez as pessoas não saibam. Casablanca, só para localizar um pouco quem está escutando, Casablanca é uma cidade de uns 30 mil habitantes que está entre Santiago e Viña del Mar, Valparaíso. Nós estamos a menos de 100 quilômetros de Santiago, dá 1 hora de carro. Então, e isso em direção à costa, né? Viña del Mar, Valparaíso já são... Viña del Mar, o principal balneário, Valparaíso, o principal porto. É como se de São Paulo você descesse ali para a Baixada de um lado e depois você tem todas as praias, né? É mais ou menos isso, e a gente está no meio do caminho. Casablanca tem uma praia, e essa praia chama Tunquén, que é espetacular, porque é uma praia ainda selvagem, né? Para você chegar na praia, você tem que andar 2 quilômetros, porque você não chega de carro, por exemplo. E em 2009, a gente foi para essa praia e passamos 10 dias ali. Alugamos uma casa, é um rochedo e a praia. E alugamos a casa no rochedo. Passamos 10 dias ali, afastados literalmente do mundo, porque não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada. E aquilo foi fundamental para a gente decidir que a gente queria Casablanca. E mais em cima, como se diz aqui no Chile, né? Além disso, a gente é apaixonado por vinho de clima frio, né?
vinhos que têm muito mais frescor, vinhos que não são pesados, vinhos que vão bem com a comida, né? Então, foi o casamento perfeito, quer dizer, o lugar que a gente achou espetacular, e também o estilo de vinhos que se produz aqui nessa região, que é uma região muito mais fria, bateu e deu tudo certo, né? Então, a gente nunca pensou em vir para o Chile, a gente sempre pensou em vir para Casablanca. Para a gente, esse era o raciocínio desde o princípio, quer dizer, a ideia sempre foi vir para Casablanca. Tinha que ser aqui. Nós estamos aqui com vinho teu, né, o Ângela, o Grenache. O Grenache. Aí de Casablanca e tal, safra 2018, né? A Grenache não é uma uva comum no Chile e normalmente as pessoas conhecem pouco aqui, ela tem bastante na França e tal, mas aí no Chile não é muito comum. E na realidade, vocês também fizeram uma opção por produtos um pouco diferenciados, né, do padrão Cabernet, Carmener do Chile, né? Conta um pouquinho para nós como é que foi essa questão aí do desenvolvimento da Tilly Mock. Então, talvez eu vou falar uma coisa aqui, o pessoal vai me matar, mas a gente não é muito fã de Cabernet e Carmener, né? Talvez as pessoas não vão entender, mas como assim? A gente sempre... Quando a gente começou, a gente plantou variedades que a gente gosta muito de tomar. E variedades que também se adequassem ao clima frio de Casablanca. Casablanca, para que as pessoas tenham uma ideia, nos separam de Santiago uma cordilheira, que é a Cordilheira da Costa. O Chile tem duas cordilheiras, que é a Cordilheira dos Andes, que separa o Chile da Argentina, que ela é muito alta, e depois tem uma outra cordilheira, que é mais baixa, que é a Cordilheira da Costa. A Cordilheira da Costa, ela vem desde o sul do Chile, e quando chega na altura de Santiago, ela cruza todo o país. Qual é o efeito dessa cordilheira nos vinhos que a gente produz? De Santiago para o sul, quase todos os vinhos produzidos, eles estão dentro do que se conhece como um vale central, que é um vale que ele está justamente protegido da influência do Pacífico por essa Cordilheira da Costa. Então, essa cordilheira, ela literalmente bloqueia as brisas frias que vêm do Pacífico. Então, esse vale central, onde se produz a maioria dos vinhos do Chile, é um vale mais quente, tem temperaturas mais altas. Aqui em Casablanca, a gente está diretamente exposto a essa brisa marítima, porque a cordilheira está para o lado de lá do vale. Então, as temperaturas aqui são muito mais baixas. Qual é o efeito dessa temperatura mais baixa? A temperatura mais baixa faz com que o desenvolvimento da uva seja mais lento. Então, a maturação aqui em Casablanca é mais tarde do que a maturação no resto do Chile, considerando a mesma variedade. Então, se a gente falar, por exemplo, em Sauvignon Blanc, que é como a uva estrela aqui de Casablanca, ou Pinot Noir, são as duas uvas mais conhecidas aqui no Vale. A Sauvignon Blanc, aqui em Casablanca, se colhe, em geral, em março. Primeira semana, segunda semana de março. A mesma Sauvignon Blanc, no resto do Chile, se colhe em fevereiro. Primeira semana de fevereiro, segunda semana de fevereiro. Então, aqui as variedades estão sempre sendo colhidas um mês depois do que o resto do Chile, por causa dessa diferença de temperatura. O outro impacto disso também é que, por exemplo, variedades que são mais tardias, como Cabernet Sauvignon e como Carmener, que no resto do Chile são colhidas lá em abril, geralmente, elas não terminam de madurar aqui em Casablanca, porque quando chega maio aqui, a gente já não tem mais temperaturas que permitam essas variedades madurarem. Então, quando a gente escolheu as variedades, a gente escolheu variedades como, por exemplo, o Grenache, que a gente está provando hoje. Esse Grenache, ele chama The First, o primeiro, porque justamente é o primeiro Grenache plantado no Vale do Casablanca. E nessa época, quando a gente decidiu plantar Grenache, é porque a gente gosta muito, nós somos fanáticos dos vinhos do sul da França, né? Os vinhos do Vale do Rhône são uma maravilha. Então, por isso a gente decidiu plantar Grenache aqui. E naquela época o pessoal falava, não, são loucos, são brasileiros, né? Eles não têm nenhuma noção do que eles estão fazendo. E a gente até tinha um pouco de preocupação que não fosse mesmo madurar, porque
A Grenache ela tem um nível de maturação médio, né? Então, um ciclo de maturação médio. Então, talvez não madurasse mesmo aqui em Casablanca. E para nossa alegria, e confirmando um pouco o chute que a gente deu, né? A Grenache madura maravilhosamente bem. Ela madura tarde. A gente colhe Grenache aqui sempre em maio. Então, e maio aqui já são temperaturas bem baixas. A gente já chegou a colher uva tendo tido 0 grau de manhã e a gente saindo para colher. Mas foi uma aposta muito boa plantar Grenache, por exemplo, porque eu acho que o vinho está muito bacana, esse Grenache. Ele é 100%, Ângela? Ele é 100% Grenache? O 2018 não, o 2018 ele tem 15% de Syrah. Eu aqui estou com o 2019, e o 2019 já é 100% Grenache. Então, tem uma pequena diferença aí entre o 18 e o 19. Vai ser o Chateauneuf de Pape aí do Chile? Como é que é? Não, a gente não tem essa pretensão, mas a gente gosta muito de ter um Grenache aqui no Vale do Casablanca. E aconteceu uma coisa muito, muito interessante, porque hoje já tem outro produtor também plantando Grenache aqui em Casablanca. Quer dizer, eu acho que a gente abriu o caminho para os chilenos seguirem caminhos um pouco diferentes aqui no Vale também. E seguindo um pouco esse mesmo raciocínio, né, de ter variedades que a gente gosta, é pelo mesmo motivo que a gente tem, por exemplo, o Cabernet Franc, a gente tem Malbec. Nosso Malbec foi eleito já 2 vezes como o melhor Malbec do Chile, o que é muito bacana, né? Então, a gente tem essas variedades que são realmente pouco conhecidas aqui no Vale, né? E do lado de brancos, a gente tem variedades como Roussanne, por exemplo, também do Rhône, né? Tem Viognier. Aí no Brasil já acabou de chegar um vinho que chama Âmbar, que é um vinho laranja, que a gente faz com essas 2 variedades e que está espetacular. Então, um pouco a definição dos vinhos que a gente faz vem dessas variedades de uvas que talvez seja muito inovador para quem vê a gente aqui desde o Chile, né? Mas para a gente que é brasileiro é um pouco como, por que não, né? Por que não? Por que não plantar a uva que eu gosto? Por que não plantar aqui e ver o resultado que vai dar? E eu acho que está indo bem por enquanto. Os monges da Igreja de Nossa Senhora produziam um vinho extraordinário, um vinho branco, que no início tinha a sua popularidade apenas em torno da região, mas que rapidamente se expandiu e fez a grandeza dos vinhos brancos alemães fora das fronteiras. Não perca a playlist do Fantástico Mundo dos Vinhos com o professor Euclides Penedo Borges, do CG10 Canal Gourmet. Beto, o que você achou do vinho? Você até foi curioso, você abriu antes o vinho, você queimou a largada? O que você fez? Eu vi! O Beto está com a garrafa quase vazia. E tal. O que você fez, Beto? Porque me mandaram um aparelho daquele Coravin, esse aqui, para eu testar. E eu acabei testando, eu falei, eu vou testar com esse vinho para ver, porque eu estava curioso, né? Eu fiquei curioso principalmente porque eu sei a região que você está, eu sei que o clima é frio, eu sei que na Europa a Grenache está em clima continental, a maioria na Espanha, está em clima mediterrâneo, no sul da França, e no Rhône eu sei que o verão é bem quente, né? E é uma uva que não tem muita acidez, é uma uva de acidez média no vinho. E eu queria provar, eu achei diferente de todos e achei que essa parte da acidez ela está muito boa aqui. Ela tem uma acidez um pouco mais alta que dá um frescor no vinho que eu achei interessantíssimo. E os aromas, eu achei um toque verde que me agrada, embora as pessoas... Eu vivo vendo gente metendo pau aí na Carmener, falando disso, daquilo, e a Cabernet Franc também tem essa característica um pouco vegetal, e que é interessantíssima, que é uma delícia. Eu senti aqui um pimentão, mas parece um pimentão, ele tem um pouco de defumado, de carne, parece um pimentão recheado, é uma delícia isso daí. Além da fruta ser muito boa. Eu gostei muito desse vinho.
Eu gostei, e é por isso que a garrafa está no fim. É lógico que eu estou com um amigo aqui, mas a garrafa está no fim porque é boa também, porque ele também já repetiu. Já quase mandei ele parar aqui. Mas você sabe que uma coisa que você falou que é muito interessante, Casablanca, quando eu falo de clima frio, é clima frio porque as noites são muito frias, né? Mas os nossos verões são muito quentes. A gente tem temperaturas aqui do tipo 32, 35 graus durante o verão. Então, os dias são muito quentes, e diferente do Brasil, que o Brasil tem muita nuvem, aqui a gente não tem nuvem. Então, é sempre um dia com muito sol, a gente tem muito, muito sol, e até a gente faz uso disso, todo o nosso vinhedo ele é irrigado usando energia solar, porque a gente tem muito sol, toda a energia é solar. Então, a gente tem um dia com muito sol, começa muito frio pela manhã, depois a temperatura sobe, durante o verão, que é a época de maturação, né? Primavera, verão, que é a época de maturação, o tempo é muito seco, então é um dia seco com muito sol, e isso te dá maturação. Às noites, quando chega aí pelas 6, a gente fala 6 da tarde aqui, 6 da noite, né? Aí ainda é tarde aqui, porque a gente tem sol até às 8, 9 da noite, só que a temperatura começa a cair, e ela cai bruscamente. Então, à noite, as temperaturas aqui, mesmo no verão, estão sempre abaixo de 10 graus. E essa baixa temperatura da noite é que permite a produção dos ácidos na uva, né? E esses ácidos são os responsáveis pelo frescor. Então, essa acidez muito boa que tem esse Grenache justamente vem dessa temperatura baixa que a gente tem aqui durante as noites. Então, temperatura muito quente durante o dia e temperatura muito fria durante a noite. Praticamente é o ambiente perfeito, né? Porque você tem uma maturação durante o dia, só que ela é retrasada à noite com produção de ácidos e uma maturação muito lenta com mais desenvolvimento de componentes de sabor. Com relação, eu gostei que você falou do pimentão recheado, porque para mim esse vinho ele tem umas notas que lembram um pouco tempero, como curry, como muita especiaria. Muita especiaria, você via aqui, especiaria, parece um pimentão recheado que já tem aqueles temperos todos. Que já está todos os temperos, exatamente, porque para mim é isso, ele tem muita especiaria e ele tem uma nota que é muito interessante para mim, que é meio um pouco como casca de laranja, que é uma coisa muito... Não me perguntem de onde vem, mas eu sinto essa nota como casquinha de laranja nesse 2018, que eu gosto muito também. Então, é isso, quer dizer, esse é um vinho que vem de um clima diferente das regiões produtoras, mas que está funcionando, está funcionando. Funcionou também com o Syrah, né? O Syrah no Chile, esses de clima frio, me impressionaram demais, porque tinha uma ideia de que o Syrah gostava de clima quente, que até no Vale de São Francisco, aqui tem muito Syrah plantado e tudo mais. E, na verdade, o Chile mostrou que não, ele gosta de luz, ele gosta de sol, para a fotossíntese funcionar legal, não precisa estar quente, ele gosta muito de luz. É uma uva que gosta dessa luz. E que tem Syrahs fantásticos de clima frio no Chile. Talvez sejam as grandes surpresas aí que a gente tem, são esses Syrahs de clima frio. Eu acho que o Syrah tem uma característica que eu acho muito legal, que é a plasticidade, né? Diferente, por exemplo, quando a gente fala um Pinot Noir. Um Pinot Noir, eu nunca provei um Pinot Noir de clima quente que fosse bom. Do mesmo jeito, eu nunca provei um Carmener de clima frio que fosse bom. O Carmener precisa de um clima quente, um Pinot Noir precisa de um clima frio. O Syrah não, o Syrah ele tem muita plasticidade e ele se expressa de maneiras, obviamente, muito diferentes num clima frio, de maneira muito boa, e também num clima quente, também de maneira muito boa. Eles são diferentes, né? Quando você vai para um Syrah de clima quente, você tem aqueles Syrahs muito mais gulosos, cheios, pesados, né? E quando você vai para um clima frio, você tem muito mais elegância, que essa é a minha praia. É um vinho com muito mais elegância, com muito mais... Acho que elegância é a palavra certa, né? Esse frescor que você toma e você não cansa, né? Você toma um pouco e quer tomar um pouco mais, você toma um pouco e quer tomar um pouquinho fresca, mais. Né? A fruta fresca que acabou criando uma tendência dos últimos 10 anos aí. Antes a gente tinha vinhos mais pesados, a pessoa achava que era corpo e álcool que contava. Ainda tem gente que compra vinho assim, mas eu vejo o movimento de quem faz o vinho mesmo, dos enólogos e dos produtores, colocando no mercado vinhos mais frescos
dando muito mais importância para a fruta, menos importância para a madeira. E é o que a gente vê nesse tipo de vinho, né? É um vinho que está na vanguarda, aí, um vinho interessante. Eu gostei bastante. Desde o princípio, a meta era fazer vinho que a gente gosta de beber. E o vinho que a gente gosta de beber é esse estilo. Vinhos mais frescos, vinhos mais elegantes, vinhos com muita fruta. Os nossos tintos, todos eles passam por barrica, mas acho que o manejo da barrica está bem dado também, porque a gente gosta muito mais de barrica um pouco mais neutra, né? Com tostados médios, por exemplo. A gente sempre se inclina por tostados médios, que não sejam muito impactantes no vinho, né? Eu acho que quem bebe bastante já percebeu que vinhos frescos vão melhor, né? Eu acho que isso vem um pouco com a litragem, né? Você não consegue tomar aquele vinho pesado que se fazia antigamente. Você toma uma taça, você não quer mais. Até pode ser gostoso no começo, no nariz, você sente aquele monte de coisa. Aí você toma um pouco, aí você já... tá bom. E tem vinho que você quer que tome a garrafa inteira. É lógico que é melhor isso para o produtor. E é melhor estar tomando, porque se ele está tomando a garrafa inteira, ele está gostando, né? É bem isso. Eu gostei quando eu vi a tua garrafa, porque eu pensei exatamente isso. Se eu não tivesse gostado, ela estava cheia aqui, já está. Mas eu vou chamar, o Breno não está aqui ao vivo com a gente, mas na sequência nós vamos dar uma paradinha para um recadinho, vai entrar o Breno com o seu depoimento sobre o vinho, e na sequência nós voltamos com mais um pouquinho do programa Novinho. Pancetta, barriguinha do porco, aquela coisa que mistura uma boa camada de gordura com uma carne muito tenra, isso assado em temperatura baixa, devagarzinho, faz com que essa gordura entranhe e dá sabor. Você dá uma pré-temperada nela direitinho, deixa marinar uma noite aí num pouco de vinho, ervas aromáticas, alho, cebola, e depois seca bem, põe no forno, primeiro coberto com alumínio, depois se descobre, deixa acabar de assar, fazer um pururuca, é muito bom. Que vinho combina com isso? Veja no CG10. Então, Breno, o que você achou aí do Grenache The First, da Tillamook? Bom, tenho vários comentários a fazer, a começar por essa vinícola super interessante de brasileiros no Chile. É uma tendência que já se apresentava na Argentina, vários brasileiros na Argentina. Do Chile, eu ao menos ignoro outras experiências desse tipo. Mas primeiro comentário é esse, quer dizer, eu acho que essa, vamos dizer, internacionalização serve informalmente para você adquirir tecnologias de outros países, né? É o que se faz em todas as ciências, e no Brasil o vinho também faz um pouquinho esse processo, informalmente, né? Em outras atividades o negócio passa por universidade, esse exchange knowledge, entende? É pego de outra forma. Aqui é legal do jeito que fez. Segundo comentário. Legal essa produção, eu vi nos arquivos, eles fizeram 6 tonéis, né, de carvalho, não aparece na literatura se são franceses, eslovenos ou se são americanos, mas imagino que franceses, pela elegância desse vinho, né? Terceiro comentário, o Grenache é uma uva que eu venho acompanhando há alguns anos de forma bastante interessada, até cheguei a fazer aula Garnacha Grenache, né? Pegando essa uva por todo um corte horizontal que vai desde do estado baixo da Espanha, atravessando os Pirineus e indo para a França até o Rhône, né? Então, essa é uma uva que transita muito bem por essa área toda há mais de século, né? Certamente desde a época bonapartista de 1860 que você tem um intercâmbio interessante de uvas espanholas para a França e vice-versa, né? O Beto diz que ela é espanhola e foi para a França. É espanhola. É isso que eu estou dizendo. Quer dizer, ela nasce na Espanha. A Garnacha foi a uva
majoritária em solo espanhol durante muito tempo. Só a partir do estouro do tempranilho em Ribeira del Duero, que começou a superar, que até então era uma uva quase que local de Rioja, né? E caracterizava a Rioja. E você sabe que no início do século XX, com o franquismo, Ribeira del Duero era praticamente proibida de produzir vinho, com algumas exceções, tipo Vega Sicília, ninguém ia mexer, né? Ninguém ia tocar num vinho monumental daquele, mas nada era incentivado. Ao contrário, o Franco sugeria que aquela terra plana e bem irrigada merecia muito mais trigo do que vinho e que os espanhóis precisavam muito mais de trigo do que vinho, né? Em alguma coisa ele tinha razão, né? Apesar da forma autoritária de se colocar, acho que nesse caso até que tinha uma certa razão, mas no fim, a partir do fim do franquismo e com as possibilidades que a Espanha foi apresentando na sua capacidade de produção vinícola, as coisas se mudaram e hoje em dia é a Espanha a detentora do primeiro lugar em hectares de produção de vinho, né, no mundo, inclusive, certamente, Ribeira del Duero. Mas, de qualquer jeito, Grenache, durante muito tempo e, com toda certeza, até 3/4 do século passado, Garnacha, né, foi a uva mais importante do país, a mais consumida internamente, de longe. É uma uva muito interessante. Ela tem um teor de taninos um pouco abaixo daquelas que se tornaram as grandes campeãs de venda depois da entrada dos Estados Unidos pesado desse jeito, como o principal importador do mundo. Mas, de fato, um pouco fazendo um paralelo com a Argentina, vamos dizer que ela era abonada de lá, antes de aparecer o Malbec, né? E ela tem essa coloração típica, isso aqui tem tipicidades. Esse vinho tem um nível de concentração mediano, tem uma coloração que lembra, joga a gente para um Pinot, para um Gamay. Ele tem um nariz muito típico também, uma groselha, alguma fruta vermelha de bosque. Ele desce muito bem. Eu deixei aberto já uns 20, 30 minutos. O álcool que parecia excessivo no primeiro ataque, agora não tem mais. Entende? Ele tem 13,5 graus, é um vinho que está totalmente incorporado. Bastante gastronômico. Entende? O dulçor presente, não só residual de açúcar, mas a impressão de dulçor é totalmente incorporado com essa acidez interessante na boca, muito gastronômico o vinho. Eu gostei bastante. Ô, Breno, você acha que, do que você tem provado aí, essas uvas outras que não sejam o Cabernet, o Carmener, não vou dizer o Syrah, que já se desenvolveu bem no Chile, que está se destacando muito, mas você acredita que o Chile tem um potencial de crescimento maior dessas outras uvas? Eu acho ótimo o comentário, porque eu tenho não é de achismo, não, eu tenho absoluta convicção, né? Desde que eu comecei a acompanhar o Parra, ele como provavelmente o cara que mais entende de solo na América Latina, né? Eu acho que eu fiquei atento para essa coisa dos tanto micro-terroir que o Chile apresenta. E as minhas poucas visitas para o Chile confirmaram isso. Lógico,
Uma uva como o País, por exemplo, é exótica do meu ponto de vista. Eu não vi até agora nenhum grande País. Nenhum. Mas eu vi grandes produtores fazendo vinhos interessantíssimos. Tem um que a Mistral traz, como chama? Não está me ocorrendo o nome agora, mas é um excelente produtor, né? Um cara que trabalhou na Cláudia Pauta e tem a sua própria vinícola e que trabalha só com essas uvas diferentes. Sansô, por exemplo, que eles chamam de Sea Salt, é uma uva que no sul sempre se deu bem. Se você pegar o trabalho do Mário Gais, há tempos que ele faz coisas interessantíssimas nessa prospecção de grandes uvas, né? Fora do programa Sonhos dele, mas dentro particularmente da Casa Silva, você for ver, ele está trabalhando com uvas diferentes há muito tempo, né? Ele, inclusive, está com esse vinho que chama... Eu tenho aqui um corte de 5 cepas, que tem Cabernet Sauvignon, Carmener com 35%, Syrah, Pinot Noir e Petit Verdot. De um corte meio livre, né? De qualquer responsabilidade. E é fantástico, esse é um vinho excepcional. Mas não só ele, tantos outros. Acabou de sair um grande artigo do Suckling comentando exatamente essa variedade cada vez maior que existe no Chile. Eu passo para vocês depois, mostrando que o Chile está se mostrando provavelmente uma dos lugares que mostra a melhor síntese da variedade e potencial que existe das uvas do mundo hoje em dia, né? Então, sim, acho que sim. A resposta é sim. É óbvio que o que acontece é cruzar o que é difícil para o produtor, principalmente o maior, que tem menos agilidade para fazer essas experiências, apesar de ter mais capital para investir em experiências. É óbvio que você produz um pouco a serviço do mercado, um pouco você vai atrás. O produtor tem a tendência de ir atrás do mercado e não se adiantar a ele, né? Porque essa expectativa é um pouco especulativa. Você sair dos vinhos que já vendem, por quê? Né? Você tem que abrir pequenas partilhas para fazer essa atividade de uma forma especulativa. Vamos com calma, o mercado talvez não aceite uma uva assim ou uma uva assada. Mas o Chile está mostrando um grande potencial de diversidade. Já comprovou, já está provado. Eu adoro o Chile, cara. As uvas... É impressionante o que esses dois ventos contrários conseguem fazer na uva. Acho que você sente o vinho chileno muito mais por aí do que qualquer outra coisa. É muito importante que o garçom ou o maître leve e entregue a carta de vinhos aberta. Isso é um convite ao consumo. Essa e outras dicas sobre vinho estão na playlist do programa Desbravando o Vinho com Gilvan Passos. Como abrir melhor uma garrafa? Quando e como reprovar um vinho? As temperaturas ideais de serviço e muito mais. Confira no CG10, Canal Gourmet. Recording in progress. Olha aí, ó, nossa... Recording in progress. In progress. Vamos lá, então... O Breno, após esse depoimento, falou um pouquinho mais aí sobre o vinho da Ângela, e eu também vou dar aqui meu pitaco, né? Só complementando um pouco, eu acho, concordo aí com quase tudo que vocês falaram sobre o vinho, achei um vinho excepcional, principalmente aí por ser o primeiro, está excelente, eu acho que é uma linha fantástica para seguir em frente. E eu acho que essa questão do vegetal, eu acho que existem vegetais e vegetais, né? Nisso daí, existem uns vegetais aí em Carmener, no Chile, que são terríveis. Me desagrada profundamente. Lógico que existem
Carmener aí é muito bom também, mas existe uma grande produção de Carmener, que o Chile insiste bastante na produção desse Carmener, que é muito a desejar, né? E aqui eu acho que tem um vegetal que, se pudesse dizer aqui, elegante, bem interessante. Para mim, ele vai para um lado mais de ervas também. A minha percepção é que ele vai exatamente muito isso. Eu estou tentando lembrar como fala romero em português, alecrim. Lembra um pouco alecrim, lembra um pouco sálvia, vai um pouco mais para esse lado para mim. Aquelas ervas aromáticas que tem mesmo no Languedoc, na Provence, ali que eles chamam de garrigue, né? Mais ou menos isso, exato. Que estão que é a vegetação deles nativa ali. Uhum. Mas eu tive com vocês aí há um tempinho, aí eu acho que há uns 5 anos, né, mais ou menos, que a gente provou bastante vinhos do MOVE, né? E como o Beto falou também, é difícil a gente falar. Eu não me lembro de ter provado nenhum vinho do MOVE que eu considerasse assim ruim, tivesse uma qualidade baixa, todas numa qualidade muito alta. E é muito interessante essa questão de você perseguir no movimento uma qualidade e essa busca do diferente, né, em relação às grandes vinícolas. Eu acho isso uma nova cara do Chile, né, que talvez seja isso, a modernidade do vinho. A partir de um determinado momento, passou-se a encarar a questão do vinho, de não fazer apenas aquele vinho autenticamente para produção em massa, mas você buscar aqueles vinhos com uma produção mais diferenciada, que possa atender um consumidor também mais exigente, né? Como é que você vê essa evolução, Ângela? O MOVE ao longo dos anos, vocês no meio disso? Olha, eu quero só começar falando que eu não tenho nada contra a produção massiva, muito pelo contrário. Quer dizer, eu acho que as grandes vinícolas que tem aqui no Chile abriram caminho para que nós, que somos os pequenos, pudéssemos estar aqui hoje em dia, por exemplo. Então, e eu acho fantástico que, de repente, vinícolas muito grandes possam produzir vinhos que são muito bebíveis, muito bons para um dia a dia, por exemplo, a valores bastante econômicos. Eu acho isso fantástico. Não, inclusive, vinícolas grandes produzindo vinhos altissimamente pontuados, como o Domenchor, que ganhou 100 pontos aí do Santos, claro. E tal, né? Uhum. Então, mesmo as grandes fazendo produção de vinhos muito diferenciados e de altíssima qualidade, né? Exato, exato. Eles têm um abanico que vai desde o mais básico até produções de altíssima qualidade. Então, eu acho isso, assim, fantástico. Isso foi o que pôs o Chile no mundo, né? Foi o que posicionou o Chile no mundo. Mas eu acho que esse foi o primeiro passo, né? O segundo passo era justamente mostrar coisas que são diferentes, explorar mais as benesses que o Chile tem. O Chile, quando a gente fala de um país que tem quase 5.000 quilômetros de norte a sul, que tem muita costa, que tem cordilheira, que tem climas absolutamente diferentes, que tem um deserto no norte, que tem geleira no sul, na hora que você para pensar isso e coloca a uva dentro disso, quer dizer, você pode ter expressões maravilhosas usando esses distintos climas, esses distintos solos que a gente tem aqui. Só que, obviamente, a grande indústria não tinha muito foco nisso, porque você fazer vinhos diferentes é caro, é trabalhoso e, claro, a grande indústria está mais acostumada a fazer produtos massivos, produtos que vão para supermercado e tal. Então, esse lado não tinha sido explorado. Quando o MOVE chega para explorar esse outro lado. Eu acho que a gente representa bem o que o MOVE faz, porque a gente chegou para produzir variedades em Casablanca que nunca tinham sido produzidas. A gente aqui é conhecido porque a gente faz tintos. Casablanca é uma região muito mais de brancos, de Pinot Noir, e a gente chegou para fazer tintos. Então, talvez pensar fora da caixa do que se fazia antes. Então, o MOVE realmente provocou essa revolução. Eu lembro que, alguns anos atrás, há vários anos atrás, já não lembro em qual repórter que foi do Parker,
quando o Parker ainda era o Parker, ele escrevia na revista dele, ele fez um reporte sobre o Chile, e ele fez um reporte à parte, coisa que nunca tinha acontecido, para falar só sobre o MOVE. E ele chamou esse reporte de Flores no Asfalto. E eu acho que essa imagem de flores no asfalto realmente mostra bastante a posição e o que a gente faz, que é realmente buscar coisas que, de repente, nunca tinham sido faladas. Nunca ninguém pensou em fazer Grenache. Vocês nunca escutaram de Grenache do Chile antes. Se a gente voltar 5 anos atrás, ninguém estaria falando em Grenache do Chile. Hoje, a gente tem o nosso Grenache aqui em Casablanca, mas tem um Grenache muito bacana do Garage, tem vários Grenaches no sul, a gente tem vários vinhos que são os clássicos blends mediterrâneos, né, de Grenache com Mourvèdre, com Syrah, por exemplo, que são coisas que não existiam antes aqui. A gente está plantando Roussanne. É impressionante, ninguém conhece Roussanne. Que uva é essa? É uma uva branca lá do sul da França. Legal. Ninguém conhece. Tem alguém que se atreva a plantar Roussanne, por exemplo, que é uma variedade absolutamente não comercial, mas que na hora que você faz um vinho, o vinho fica espetacular. Eu acho que isso mostra o atrevimento, né? Mostra o atrevimento, mostra o potencial que a gente pode chegar aqui no Chile. E eu acho que a gente ainda está começando. E tanto é assim que quando você vai para vinícolas grandes, por exemplo, hoje vinícolas grandes têm os seus projetos pequenos, né? Você vai para uma Undurraga, por exemplo, e eles têm um projeto maravilhoso que chama TH, que são projetos em que são feitos vinhos de pequenas parcelas, de pequenos vinhedos e tal, buscando justamente explorar esse outro lado também. Então, o MOVE, de alguma maneira, conseguiu fazer com que o que parecia impossível, né? Que é a grande indústria seguir os pequenos. Hoje, o MOVE é tão reconhecido a nível mundial, e aí a gente fala principalmente em críticos, por exemplo, que hoje existem alguns mercados de monopólio, como os do norte da Europa, como Noruega, Suécia, e esses mercados de monopólio hoje eles já abrem espaços, eles fazem os concursos que eles têm lá, né? E eles pedem, olha, para esse concurso o vinho tem que ser MOVE. Então, isso é um caminho que a gente desenvolveu que é fantástico. A gente também atua junto ao Ministério da Agricultura aqui do Chile. Quer dizer, você pensar que uma associação de pequenos produtores, hoje a gente tem uma cadeira, a gente é um dos representantes na área de vinho no Ministério da Agricultura. E por conta disso, a gente já conseguiu incluir uvas que antes não estavam no listado de uvas oficial do Chile. Então, por exemplo, se alguém produzisse um vinho com uma variedade que não está no listado, você não poderia colocar no rótulo do vinho aquela variedade, porque não estava no listado oficial. Hoje, a gente já tem produtor colocando a sua uva no rótulo, porque já está no listado. E isso é um trabalho que a gente faz como associação, e é um trabalho muito importante, e é para justamente poder mostrar essa diversidade que o Chile tem, essa diversidade de clima, essa diversidade de solo, essa diversidade de pensamento, essa diversidade de variedades também. Então, o trabalho do MOVE não é só no sentido associativo de sair para mostrar os vinhos dos diferentes produtores, mas a gente tem um papel político também que é importante. Outra coisa que eu queria saber é, entre o MOVE, se vocês se ajudam em termos de produção, um liga para o outro e fala, olha, aconteceu tal coisa aqui, o que eu faço com esse vinhedo? O tempo inteiro. A gente tem um grupo de WhatsApp, né, e tudo rola no WhatsApp, mas é o tempo inteiro. Agora, por exemplo, a gente está com um problema muito sério, e isso é muito sério, que é de embalagens. O Chile não tem embalagens, então a gente não tem garrafa aqui no país, a gente não tem caixa. Então, é o tempo inteiro assim... Tem garrafa. Aqui também está com falta de garrafa. Tudo por conta da pandemia, né? Não tem papelão. É mundial. Aqui não tem não existe produção de cartão aqui no Chile, né? De cartão para fazer caixa. Então, é tudo importado. O cartão é importado. Não chega o cartão, não tem caixa. Então, ultimamente, era sempre assim, quem tem uma sobra da garrafa, tal modelo. Quem tem a sobra da garrafa do outro modelo. E vai, e manda para lá, para cá, para lá, para cá. Mas a gente se ajuda em todos os âmbitos, isso é em todos os âmbitos. A gente compartilha importadores, por exemplo.
no caso do Brasil, a gente não... Hoje o nosso importador aí no Brasil é a Edega, né? Então, é a Edega para consumidores e a Monvan para como se chama? Para restaurantes e para lojas de vinho. Mas em outros países a gente compartilha importador e muitas vezes a gente vai fazer reunião. Por exemplo, agora não porque é pandemia, mas antes, vem algum importador para o Chile. A gente montava reuniões na sala do MOV, em que esse importador podia, durante uma manhã, provar diferentes vinhos de cada um dos MOV. Então, ele começava, cada um tem 15 minutos para falar. Beleza, e vai passando. E, no final, ele poderia escolher 3 ou 4. Escolheu esses 3 ou 4? Ok, então a gente embarca junto, que é para baratear custo de frete, por exemplo, custos logísticos. Então, a gente trabalha junto em todos os sentidos. Tem muita associatividade nos diversos âmbitos, seja produtivo, seja comercial, nos diversos âmbitos. Ângela, você aí como produtor... Fala, Beto. Acabei de olhar aqui no site da Edega, custa R$375 esse vinho aqui no Brasil. Isso. Só para quem está assistindo aí saber, é um grande vinho. É um vinho... Eu tenho aqui La Cave, é uma loja no Chile, né? Uma loja legal no Chile, importante. La Cave é o clube de vinhos mais importante que tem aqui no Chile, né? Hoje aqui no Chile tem 2 referências em termos de pontuação para vinho, por exemplo. Uma é La Cave e outra é Descorchado. São as duas referências aqui. E La Cave, do ponto de... 94, né? 94, sim. Não, é uma boa pontuação. Não, a gente com certeza ele está na faixa de preço da qualidade de vinho que ele é aqui no Brasil, né? Hoje, esse também é o nosso vinho mais caro hoje no mercado brasileiro. Bom, aqui no Chile também é o nosso vinho mais caro. A gente, aí no mercado do Brasil, tem vinhos que vão desde 190 até, revisei também, até 375. Esses são os valores dos nossos vinhos hoje aí no Brasil para consumidor, né? E para quem se associa à Edega, diretamente no clube deles, sempre tem um desconto que é muito relevante. Então, quem quiser, eu convido que se associem ao clube da Edega, porque os descontos realmente são muito bons. Acontece às vezes com alguns importadores, né? Acontece muito com a Mistral e a Edega, no caso, são vinhos muito bem escolhidos, né? A pessoa pode escolher qualquer vinho que tem ali que você sabe que são bem escolhidos. Isso passa para o consumidor que conhece mais vinho, o cara tem isso, né? Já é uma importadora que é de alguém da família Rothschild, né? É uma coisa... você já imagina... A curadoria ali é muito, muito bem feita. Muito bem feita. Dá orgulho de estar dentro do portfólio deles, porque realmente a curadoria que o Cedric e o Felipe fazem é com pinça. Então, é o que você falou, quer dizer, se você vai no portfólio da Edega, não tem erro, realmente não tem erro, são belíssimos vinhos. Voltando à questão da produção em si, Ângela, por que a opção, basicamente, aí no Chile, pelas uvas de origem francesa? Porque eu estou tentando me lembrar aqui uma uva de origem que eu tenha tomado no Chile, de origem italiana, então não estou conseguindo me lembrar de vinho, assim, num primeiro momento, alguma coisa de espanhola, portuguesa. Por que a colonização francesa nas uvas no Chile? Essa é uma pergunta excelente. Isso tem a ver com a história. O Chile começa a produzir, a ter vinho, vamos dizer em termos comerciais, né? Começa a ter vinhedos na segunda metade dos 1800. Nessa época é quando os filhos dos grandes produtores ou das grandes famílias aqui do Chile são mandados para a Europa para estudar. E, basicamente, para onde eles foram estudar? Eles foram para a França. A época era a França que dominava o mundo, né? Nessa época. Exatamente. A França dominava o mundo do ponto de vista cultural. Isso, né? cultural, então, se alguém tinha que estudar em algum lugar, ia estudar na França.
E isso foi o que aconteceu com os filhos dessas famílias. Eles foram para a França e lá eles conheceram o vinho. E quando eles voltam para o Chile, eles tentam replicar o modelo que eles viram na França. E daí vem todas as variedades. Basicamente, a grande maioria das variedades foi importada da França nessa época. Por isso chega tanto Cabernet Sauvignon, chega tanto Merlot, chega tanto todas as variedades que se conhecem aqui. Essas variedades elas foram plantadas no que se conhecia como a Quinta Normal, em Santiago, que era onde se reproduziam todas as variedades, e daí começam todas as grandes vinícolas, essas vinícolas que são centenárias hoje, que estão todas ali em volta de Santiago, né? De novo, vamos falar em Santa Carolina, em Cocinho-Macu, em Conte Aitor e Santa Rita. Todas essas foram as primeiras vinícolas que se instalaram no país, produzindo variedades, principalmente francesas. A não existência de variedades italianas também tem a ver com a história. Não existe uma imigração italiana para o Chile. Simplesmente não existe. Quer dizer, é até engraçado, né? Quando a gente chegou aqui, por exemplo, nós temos um vinho que é um vinho fortificado ao estilo do vinho do Porto, um vinho que chama Dulce Fuerte, que ainda não está aí no Brasil. E esse vinho a gente fez porque, quando a gente chegou aqui, a gente não tinha vinho do Porto para comprar. Não existia. A gente é fanático por vinho do Porto. Então, a gente fez um vinho fortificado para poder ter um vinho fortificado para tomar, para vocês terem uma ideia. Justamente pelo mesmo motivo, porque não existe uma imigração de portugueses para o Chile. Então, eles não conhecem a cultura portuguesa, eles não conhecem o vinho do Porto. E a mesma coisa acontece com os italianos, é exatamente a mesma coisa. Mas eu quero dar um adendo aqui, que a gente está tomando aqui uma uva espanhola, que a Garnacha é espanhola. Existe uma colonização espanhola no Chile. E um outro adendo é que as uvas francesas dominam o mundo inteiro, né? O mundo inteiro, Malbec na Argentina, no Uruguai tem Taná, na Austrália tem Syrah, na África do Sul tem Chenin e tem a Pinotage, que é uma híbrida. Então, quer dizer, a França dominou, infelizmente, só talvez nos Estados Unidos também, né? Com a no mundo inteiro, né? É que isso aconteceu no mundo inteiro. E eu acho que, provavelmente, eu não consigo cravar, mas eu diria que, provavelmente, fora das regiões que têm muitas variedades autóctones, nós estamos falando de Itália, estamos falando de Espanha, estamos falando de Portugal, ou mesmo outros países europeus, né? Sei lá, Suíça, por exemplo, Alemanha, fora disso, tudo veio da França, quer dizer, todo o Novo Mundo, basicamente, a colonização, vamos chamar assim, vitivinícola, foi realizada pela França, né? A Argentina teve uma colonização italiana expressiva e praticamente não tem vinho com cepa italiana. E é importante também dizer que na Argentina tem a Bonarda, que não é italiana. A Bonarda argentina é a Corbeau da França. Então, eles colocaram um nome italiano porque tinha muita colonização italiana numa uva que é francesa. E que existe um movimento para mudar esse nome para Bonarda Argentina, porque, na verdade, ele é Corbeau. No DNA, ele é uma uva francesa também. Só a País, que é a Listan Prieto das Ilhas Canárias, também é espanhola, como a Garnacha, que a gente está tomando aqui, né? É bem isso. Às vezes as pessoas pensam que a País é uma uva chilena, mas também não é. Então, ela vem espanholamente, né? Quer dizer, das Ilhas Canárias, justamente como você comentou. Não existem variedades autóctonas aqui que dão bons vinhos, né? Então, por enquanto, é tudo variedade que nasceu em outro continente. Beto, Ângela, infelizmente, até tocou o gongo aqui atrás, aqui. Nós estamos com o programa no final. Como o Beto previu, né? A gente teve pouco tempo aqui para falar, a gente poderia falar muito mais tempo aqui sobre o móvel. Ô, Beto, se você tivesse mais uma hora para falar, que assuntos você colocaria na mesa? Porque aí a gente deixa para uma entrevista futura aí com a Ângela também. Eu colocaria essa diversidade de terroirs do Chile, que é um país fantástico, né? Eu nem diria de norte a sul, de leste a oeste, ele é tão curtinho e tem tanta diferença dos Andes, do meio do Chile ali, e aí para a costa, tão diferente. Eu falaria disso, eu perguntaria de novo quanto que ela gastou, porque ela não me respondeu. Tanta coisa que eu ia falar. E teria que ter mais vinho, porque agora
a notícia boa, né, para você, Ângela. Isso é uma excelente notícia, adorei essa ideia. Beto, olha o meu aqui, ó, mas você começou bem antes. Olha o meu aqui, ó, tá aqui, ó. Eu furei 2 vezes com o Coravin e depois eu tive uma visita do meu amigo Daniel, que me ajudou também. Ele adorou, hein? Diga-se de passagem que ele adorou o vinho. Opa, e estamos falando de alguém que também é conhecedor, hein? Claro, Não, se não fosse conhecedor, eu não daria um vinho desses. Eu tenho um outro lugar ali que não é nem uma adega climatizada, que tem uns vinhozinhos que eu dou para quem não é conhecedor. Mas, Ângela, então, para a gente finalizar, aí fica esse recado aí para você nas próximas vezes, contar um pouco mais, revelar um pouco mais para o Beto. O Beto é um sujeito bem curioso aí e tal. Sabe o que a gente pode fazer numa próxima? Vamos pegar, quando tiver mais sol por aqui, dá para eu mostrar o vinhedo. Eu pego um celular e a gente faz com o celular. Aí eu mostro o vinhedo. No meio do vinhedo. Isso, no meio do vinhedo. Aí a gente pode fazer, mas tem que esperar passar o inverno, porque agora está tudo, não tem folha, não tem nada, não dá para ver nada. Tem que esperar passar o inverno. De repente, a gente poderia pegar uma época que estivesse brotando, que é muito bonito, ou na época das flores, que também é muito bonito, ou quando já tem a uva, que é super lindo. Então, a gente, de repente, poderia fazer isso para mostrar para o pessoal aí como que acontecem as coisas no vinhedo, que é muito bacana. Ou, sei lá, a gente vai para a bodega, mostra como faz os vinhos. Também a gente pode fazer um tour aqui para mostrar para vocês o que está rolando em cada época do ano. De repente, a gente podia fazer umas como que vocês chamam? Umas cápsulazinhas pequenas de cada época do ano. Olha que ideia, hein? Pílulas. Pílulas, isso, não cápsulas, pílulas. Em cada época do ano, e a gente acompanha o que vai ser a colheita 2022. Isso seria legal. Isso seria legal. Ó. Aí mesmo, no local, seria maravilhoso. Mas não é? Não seria bom? Fica então, a ideia. Precisamos encerrar o nosso programa. Gostaria de pedir aos web espectadores aí que gostaram, que cliquem aí no dedão de curtir que nós temos aí. Se gostou também bastante, se inscrever no nosso canal, clicando no sininho, clicando mais uma vez, ele pode receber as notificações diretamente no seu celular ou no computador, e também ele pode acompanhar aí a programação do CG10 e o canal Gourmet. Tchim a todos, obrigado. Saúde. Saúde. Até a próxima. Até. Tchau, gente.